Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Amém. Toda a igreja, nesse momento, leia o texto de Gênesis, capítulo 3, no verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis da árvore que está no meio do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim posso comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes esse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus me perdoe, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se alimentar, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira, e se cingiram-se. Amém, Jesus? Amém, Senhor? Amém. Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Amém. Quem crê da glória a Jesus? Posso estar sentado, Deus abençoe a todos. Amém. Amados, hoje, pastor, eu fui orientado a pregar sobre esse tema. Meu Senhor me pediu e eu vou honrar. Sobre o conhecimento do bem e do mal, a origem do pecado, e sabemos exatamente o que está por detrás disso, que relaciona tanto, mas tanto a igreja e o motivo dela estar aqui. Perante o Cristo, que se doou na cruz do Calvário para morrer, a fim de que esse estado de queda aqui fosse revertido em nós. Bem, mas há controvérsias de entendimento, e inúmeras delas em relação à repercussão do que Adão fez em relação a nós. Outro dia o pastor mesmo, eu vendo um muçulmano dar a sua opinião, ele dizia que seria muito injusto Deus cobrar dos seres humanos posteriores do que Adão fez. E eu queria dizer para você já de primeira mão, que é mais do que óbvio que aquilo que aconteceu com Adão e Eva é um fato isolado. Mas o que liga aquele acontecimento com as nossas vidas? É que aquela depravação, aquela opção errada que eles cometeram, continuam sendo executadas por todos que existiram depois. Deus não está cobrando de nós o pecado de Adão, mas dizendo que o que ele fez passou a ser uma hereditariedade sobre toda a humanidade. Então não é uma questão injusta, é uma questão de reflexão. De você entender e compreender que o pecado não foi originalizado nem criado por Deus. Por mais que ele houvesse permitido que o homem fosse exposto a tudo isso para ser provado. Ele não criou nada disso que nós estamos vendo hoje aí, já a nível de corrupção. Infelizmente, o cenário da queda, da serpente, da tentação do diabo, aquele cenário só aponta para o homem e para a sua escolha. E é isso, de fato, que relaciona nós com aquele acontecimento ali no texto de Gênesis. Então, a primeira narrativa de Gênesis sobre a queda do homem é nos dar o objetivo do que o pastor eu estou tratando aqui. Apontar exatamente para esse desejo humano de obter a coisa errada. Mas uma coisa interessante, que os irmãos precisam saber aqui, que antes do homem cair na presença de Deus, a palavra de Deus não diz para nós
que ele já estava num status de formação humana deplorável e imoral. Isso aconteceu depois. O que havia ali sobre o homem, sobre a criação, era o desejo não de se tornar imoral, pecaminoso, mas de obter de Deus uma independência. Isso é uma coisa muito importante, mas muito importante, que eu queria que você realmente pudesse refletir aqui nessa noite, pensar aqui hoje. Inclusive eu já vou dar até um texto para os irmãos aqui, Eclesiastes 7:9, lê esse texto em nome de Jesus, amém? Mas o que vai mudar? Pastor, nós entendemos que o homem foi feito perfeito por Deus, que na criação o homem não tinha natureza tendenciosa ao pecado, ou seja, ele não tinha tendências pecaminosas, ele não tinha vontade de pecar, mas tinha aquele desejo isolado dentro do que era perfeito que Deus criou, de ser um ser independente do Criador. E isso a Bíblia é enfática. Olha aí o que Eclesiastes fala, lê em voz alta, por favor. Amém? É Eclesiastes mesmo que estão lendo 7:9? Então lê em voz alta, que eu não entendi não, nem os internautas entenderam. Lê alto. Amém? Amém? Amém. Amados, então uma coisa importante de partida hoje para nós aqui, é nós entendemos o seguinte: Deus cria o perfeito, dá a ele a liberdade, e o que é perfeito que Deus criou, que tinha liberdade, o que ele faz? Ele obtém um sentimento e um desejo que chama a minha atenção, que não é de ser imoral, pecaminoso, de ter uma maldade como sua natureza, mas de querer ter e obter uma independência. Nós vamos usar isso hoje aqui, porque muitas pessoas, elas na verdade, entram dentro da igreja, achando, pensando, dentro de si, que Deus está preocupado exatamente com aquilo que ela fez a nível de transgressões, que Deus está preocupado em tirá-la desse estado deplorável, pecaminoso. E de repente pode ser que Deus entenda que isso não seja a prioridade. A prioridade passaria a ser exatamente em querer modificar esse status de Adão sobre nós, de queremos ter o reinado, de querer sermos independentes, de queremos obter a frente, tomar as decisões, sermos líderes próprios, semideuses na terra. Porque em tese, esse foi o precipício que Adão, que Eva caíram. Foi aí exatamente que o pecado toma partido, não só de corromper o que Deus criou, como também corromper toda a humanidade posterior. Baseado exatamente nesse desejo de Deus não participar mais daqueles cujo Ele criou. Queria que você abrisse o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Então Deus dá à coisa criada, ao homem, uma condição moral por meio de um mandamento. Ele faz tudo aquilo que ele criou com o benefício do homem, mas no meio daquele jardim ele impõe uma regra para Adão e para Eva de que eles não comessem daquilo. Isso é uma condição moral que Deus deu ao homem, que para nós aqui é muito pequena, mas como todo mundo pode perceber, passou a ser o carro-chefe da queda daquele homem. Mas enfim, Gênesis capítulo 1, versículo 28, por favor, leia. Amém. Então vamos entender como é que o pecado chegou para ele e chega para nós aqui. A proibição no mandamento não tem por objetivo privar o homem criado de ser consciente de sua vitalidade, de seu instinto sexual ou de maturidade. Ele não era um animal.
Ele era um ser normal como nós. E somos reflexo disso. Em Gênesis capítulo 1, 28, a Bíblia diz que a ordem de Deus é para que eles se multiplicassem, enchessem a terra e dominassem a terra. Então não há privações aqui no mandamento que Deus deu para Adão e para Eva, deles serem realizados a nível de vida. Como também em Gênesis capítulo 2, versículo 24, leia. 2, 24, leia. Amém. Então Deus pega Adão, dá a ele uma esposa, para que ele se unisse com ela como uma só carne. Como é que você entende isso? Vida sexual, vida matrimonial. Então Deus ele foi a favor sempre de que o homem obtivesse a realização de sua vida, que pudesse exatamente gozar de prazeres e de necessidades como um homem livre. Deus só não deu a este homem aí mandamentos para que ele usurpasse essa liberdade para fazer coisas inconvenientes, libidinosas, pecaminosas, transgressoras. Mas em tese o mandamento que Deus deu para o homem já poderia completá-lo e satisfazê-lo. Por que ele não estava satisfeito? Por que ele não poderia se contentar com isso aqui que nós estamos lendo? A evidência de uma vida sexual, de uma sexualidade livre, né? Sem precisar desse estado pecaminoso, pois a bênção de Deus estava sobre ele, e ele poderia, pela bênção de Deus, ser feliz. Então não há nenhuma privação aí na história desse homem, que o pudesse exatamente querer usar isso em insatisfação, e encontrar na proposta do diabo uma forma de ele poder ser mais feliz. Eu não vou falar de descontentamento para você não. Eu vou falar do cara que quer a independência. Não está aqui um homem cuja natureza é má. Não está aqui um homem cujo o propósito e o objetivo de ouvir a serpente é ser pecaminoso. Ele queria algo acima dessa liberdade de fazer coisas com o corpo e com a vida como o homem quer. Ele queria ser independente, obter a independência com Deus e da sua instrução. Geralmente quem entra na igreja e escuta um pastor pregar de maneira fervorosa o evangelho, ele está achando que o pastor fiel a Cristo está detonando ele e impedindo ele de ter a realização. A questão não é essa. A questão é a felicidade a qualquer custo. Porque realização de vida eu tenho. Realização até de prazeres que Deus me deu liberdade para ter e não me privou de ter e não é pecaminoso. E tem a bênção dele. Mas a partir do momento que eu pegar a vida, ou o direito de ter uma mulher e obter um casamento para começar a fazer um monte de burrice e estupidez, como o matrimônio virou uma instituição de homens, uma conveniência de prazer sexual, e é isso como a sociedade enxerga hoje o sexo. Nós estamos falando de uma outra coisa, que não é realização ou ser feliz. O objetivo desse cara não é a felicidade, o objetivo dele é ser Deus. É provar por intermédio desse poder que ele tem, de conduzir o seu corpo e a sua vida como ele quer, para dizer que Deus não existe. Porque se nós pegarmos as coisas mais convincentes, reais, verdadeiras, do que Deus determinou para o homem dentro da criação, nós temos tudo o que nós precisamos. Tudo. Nós temos as coisas criadas à nossa disposição. Nós temos tudo aquilo que Deus criou para nós termos exatamente o domínio a nível de sobrevivência, a nível de alimentar vida, suprir necessidades até biológicas. Eu não sou nada contra isso. Deus entende isso. Deus é amigo desse prazer. Ele é companheiro do homem nessa questão. E o Evangelho também. Porque foi a mesma coisa que o Senhor pregou quando ele esteve aqui. Tanto que quando os apóstolos entram no mérito dessas privações, eles condenam e falam do que? De heresias malditas que estavam dentro da igreja, sendo pregadas naquela época, que privavam até os homens do casamento.
como forma religiosa de querer dizer que eles são mais santos. Por isso, por castidade, a Igreja Católica Romana até hoje utiliza essa ferramenta hipócrita, antibíblica, para querer dizer que a prática sexual dentro de um casamento impede uma pessoa de liderar a igreja. Hipocrisia pura. Porque Deus não deu ao homem privação nenhuma daquilo que ele criou. Deus criou, ponto final. O que ele criou, ele consagrou. É dele. E dentro de uma cabeça pervertida, não cabe a pureza disso. Dentro de uma cabeça imoral, tudo é pervertido para ele. Tudo é ilegal para ele. Então, amados, sabe o que é Deus dar ao homem tudo para ser feliz e ele não se contentar com isso? E achar que, para que ele obtivesse a liberdade, ou então a realização que ele precisava, ele teria que tirar Deus do seu trono, do seu reino. Talvez você diga, pastor, eu não tenho esse problema. Eu vou dizer que tem gente que tem esse problema aqui sim. Afirmo para você, tem sim. Inclusive nesse culto aqui hoje. Amém, Jesus? Amém. A proibição no mandamento não tem por objetivo privar. Fala. Deus não dá mandamento para o homem ser privado de viver. Fala. Você crê? Amém ou não? Amém. E muito mais do conhecimento. Gênesis 2, verso 7 ao verso 8. Leia em voz alta em nome de Jesus também. O que você tem aí? A ironia. Deus não priva o homem da vida, mas ele pecou. E também não privou o homem de ter a razão, o conhecimento das coisas. Mas mesmo assim ele pecou. Qual é a ironia? O conceito é a ideia de que Deus tenha feito o homem a partir de uma natureza infantil? Não. A partir de uma natureza primata, animal? Não. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. O criou adulto. Completo. Perfeito. O homem que Deus criou em Gênesis, ele não nasceu da maneira como nós nascemos. Ele foi formado completo. Foi o único caso na história humana. Mas a Bíblia faz questão de dizer isso. Que aquele homem que Deus criou lá, ele tinha tudo a nível de razão e conhecimento sobre as coisas que o cercava. Sobre as coisas que estavam dentro do universo da qual Deus o inseriu. Não tinha um idiota lá. Um cara raspando pedra para acender fogo. Dando uma martelada na cabeça da Eva para puxá-la pelo cabelo, que nem essa história que vocês já viram em revista de quadrinhos. Andando em carros de pedra, tipo os Flintstones. Essa época primata, isso é criação, isso é ficção. Porque a natureza do homem criado, a nível de conhecimento, ela é completa. É óbvio que Deus não havia dado a ele todo o conhecimento, mas o básico necessário para que ele pudesse ser inteligente. Texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 23, lê em voz alta. Você já vai entender mais ou menos aí o que eu estou construindo na tua cabeça e no teu coração. Eram adultos. E que mais? Lê o texto. Amém? Até na hora que o diabo chegou ali em forma de serpente para querer trair eles para o pecado, para a corrupção, Eva deixou bem claro para ele o quê? Que eles pensavam, falavam, conheciam as coisas que estavam em seu redor. Tinha um princípio intelectual.
conhecimento de metafísica, de tudo que Deus havia criado, para discernir o que eles podiam e o que eles não podiam. Não eram burros, não eram primatas, não eram pré-históricos, incapazes, entendeu? Não tinham a metade do nosso cérebro. Eram dotados de uma inteligência, de uma intelectualidade tão igual quanto a nossa. E quando o diabo chegou diante dele, eles provaram isso. O pastor Daniel, isso é irrelevante. Gênesis constrói uma perspectiva de um homem criado cujo Deus não lhe privou nada das coisas criadas. E deu a ele um livro de conhecimento sobre as coisas que ele poderia discernir, inclusive este mundo que estamos aqui agora. E não é porque ele vivia lá atrás que nós somos superiores a ele, porque estamos aqui no século 21, porque ambos são dotados da mesma capacidade, talvez não tão evoluída, mas da mesma capacidade. Então é igual para mim dizer para você o seguinte, que o que ele escolheu lá atrás, nós poderíamos ter feito a mesma coisa. Por causa desses sentimentos ocultos que ficam aqui, ó, guardados no nosso coração, poderíamos ter feito a mesma coisa que ele fez. Porque quantas vezes que nós nos deparamos com os direitos que Deus nos permitiu sobre a vida, e nós nos encontramos insatisfeitos com as coisas e queremos mais. Quantas vezes que nós não estamos indo em busca de mais conhecimento, se o básico nós não estamos conseguindo cumprir? Para vocês entenderem, que por mais que a queda daquele homem seja um fator isolado da nossa realidade, da nossa história, ambos são iguais, porque têm as mesmas tendências. Lá no texto de Gênesis 3, versículo 2 e 3, diz assim: havendo Deus acabado no sétimo dia, me perdoem, 3, 2 e 3, respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Reconhecendo o mandamento de Deus e tentando obedecê-lo. O que nós temos aqui? Consciência moral. Eles sabiam discernir o bem, sabiam discernir o mal. Então quer dizer que aquele verso de Gênesis, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não quer dizer que eles não tinham, que eles precisavam obter inteligência, ou também conhecimento e discernimento das coisas que são e não são, das boas e das ruins. Eles já tinham isso. Tá? Eles não estavam sendo carregados para lá, para serem dotados dessa capacidade, porque a Bíblia me confirma o seguinte: antes do homem cair, eles já tinham qualidades, especificações, descrições que faziam deles capazes de pensar, falar, discernir, de poder agir com consciência e com discernimento, ter capacidade de saber escolher, ter capacidade de poder discernir até o que Deus não queria que eles fizessem. E no texto de Gênesis capítulo 3, versículo 6, agora você vai ler, em voz alta. Amém? Então ela tinha total conhecimento, como ele também, do que eles poderiam receber de Deus se eles pecassem, se eles transgredissem o mandamento que eles conheciam. Nada na queda do homem aconteceu por acaso. E nada do que aconteceu com Adão, Deus favoreceu. Ele incentivou. Pelo contrário, Deus deu tudo para o homem não ser o que ele foi. A nível de vida e de capacidade, a nível de conhecimento, ele tinha tudo para poder ser feliz. Todas as habilidades necessárias para poder não ter entrado ali, naquele cenário de culpa, de queda, de desprestígio,
de separação com Deus. Você está convencido? Hã? Quem está convencido diz amém. Eu não estou falando convencido de não convertido, pelo amor de Deus, irmão. Se liga aí. Você está convencido de que aquilo que aconteceu com um homem lá não foi por causa de estar desfavorável, de ser uma pessoa sem habilidades e consciência, desfavorável no sentido de não ter capacidade, até para enfrentar aquela situação, então para prever que tudo aquilo ali era uma enrascada. O homem teve permissão de Deus para dar nome em toda a criação. Deus deu a ele permissão para que ele pudesse nomear cada espécie que Deus criou. Você seria capaz de uma coisa como essa? Eu não. Então ele não estava comendo junto com Eva daquela árvore para obter as habilidades, esse estado de inteligência e de conhecimento que ele já tinha. A proposta era uma outra. Talvez algo bem diferente disso. De um homem que está à procura exatamente de se estabelecer, de se desenvolver, um homem que está à procura de se realizar, de evoluir aquilo que ele é. Não, nós não temos esse Adão aqui, que está querendo desenvolver, crescer, ser feliz, usufruir, dominar, mas aquele que está querendo o status de um Deus, de uma independência tal com Deus, de que ele não pudesse mais prestar conta de nada. Ele não queria uma capacidade, ele não queria uma inteligência, ele não queria uma realização, ele não queria as coisas criadas e dominar sobre elas, porque ele já tinha tudo isso. O que ele queria? Matar Deus. Você entende de onde vinha a corrupção? Dá para você compreender mais ou menos de onde vem essa desgraça toda que nós estamos vivendo nos dias atuais? Não é de um desejo excessivo de fazer coisas erradas, como muitas vezes alguns brincam por aí, de querer dizer que o diabo é amigo do homem, pois dá a ele prazeres que Deus não quer promover. Que papo que é esse, filho? Que história que é essa? Não é isso que está em jogo, não. Vamos entender. A corrupção nos dias de hoje não se trata de ter direito sobre a vida. Não se trata de poder ter acesso às informações. Não se trata de homens que se sentem privados desse direito de serem realizados, de evoluírem. Mas de homens que querem a emancipação, querem a independência. Isso diretamente é um decreto para matar Deus na vida dele. Matar Deus no coração e na vida das pessoas. A partir do momento em que o homem toma esse tipo aqui, né? De tomar a frente desse direito de decidir o que quer, escolher o que quer, sem prestar contas a ninguém superior, ele emana, transmite o mesmo caráter, o mesmo sentimento e o mesmo desejo daquele homem que caiu lá atrás. Que tinha um estado pecaminoso muito inferior ao nosso nos dias de hoje. Que cometeu coisas erradas na vida dele, de conteúdo muito menor do que nós fizemos com a vida. Mas que foi superior talvez a nós, ou igual a esta sociedade, quando ele desejou dentro do seu coração, não querer mais que Deus participasse da sua vida e das suas decisões. A corrupção vem daí. Tudo aquilo que muitas vezes nós estamos pregando aqui em cima do púlpito e vemos dentro da igreja sendo praticado pelas pessoas, e que uma hora ou outra vai se tornar para elas uma coisa não tão prestigiada, tão importante, porque você vai, faz, uma hora enjoa. E ela vai querer renovar aquilo ali. A corrupção, por mais deliberada que seja, ela tem uma natureza, ela tem uma raiz, e por isso o nome pecado original, porque foi de lá que ela saiu.
de um desejo, de um sentimento, não de querer ser maldoso, ruim, corrupto, mas desse sentimento perverso, de querer exatamente tomar o lugar de Deus e passar a ser independente. E friso novamente aqui. É disso que nós viemos para Cristo, para se libertar. Então a vergonha maior para nós, de tudo que nós fizemos errado nessa vida, e viemos para se redimir dentro do evangelho que o Senhor determinou a esta igreja para se salvar, não se baseia em pecados capitais e morais, mas nesse indivíduo que ele cresceu, se desenvolveu, e toda a sua vida de corrupção ele fingiu que não havia alguém acima dele para instruí-lo, exortá-lo, ou então governar sua vida. É assim que nós vivemos a nossa vida de corrupção, todos nós, fingindo que não tem ninguém acima de nós, ignorando esse fator que ele tem poder sobre nós, não tendo medo nem temor do que ele poderia fazer caso nós não assumimos ou então reconhecemos a sua soberania, a sua autoridade, o seu domínio sobre nós. Os homens construíram, em torno dessa liberdade, inúmeras coisas condizentes com esse indivíduo que quer a emancipação. Nós temos um mundo criado hoje aqui, cientificamente, fisicamente, a nível de material, um mundo que diz exatamente o seguinte: olha, nós temos capacidade de construir um mundo melhor do que o próprio Criador. É isso que os homens transmitem hoje. Esse pensamento de que o homem que Deus criou é puramente animal, primata, irracional, incapacitado, por isso que foi fraco. E tudo isso que aconteceu de lá para cá evoluiu. E os homens não são mais o que Adão foi. Biblicamente isso está errado. Porque essa emancipação mascara o Adão que os homens são hoje. Porque biblicamente a doutrina da fé é a favor que a mesma coisa que o diabo utilizou para o homem cair, ele utiliza nos dias de hoje também. E se o homem evoluiu, se ele cresceu, se ele desenvolveu, o mal com ele também. E admita, queira enxergar que por detrás de toda essa cortina, desse cenário de emancipação humana, está por detrás de um homem tão igual quanto este daqui. Que talvez o pecado não o atraia tanto a corrupção, a tentação, a ceder às coisas de Deus está no fato de que ele não precisa prestar conta de nada. Está no pensamento de que tudo que ele faz de errado, ele ficará impune. Está nessa ideia, nesse parecer, de que a liberdade que ele quer agora é de que Deus não interfira nas suas escolhas. Então a guerra dele é com Deus, não é com o mundo. Esse duelo que muitos pensadores divulgaram na época medieval, que existe o bem e o mal se gladiando. Biblicamente, texto de Gênesis e toda a doutrina bíblica é a favor de que o maior conflito espiritual que existe na terra não está debaixo da terra, nem no céu, nem no mundo espiritual, mas dentro do homem. Porque é lá que existe uma natureza cujo seu desejo, seu sentimento, nada o realiza, nada o satisfaz. Porque o que ele quer na verdade é ser Deus. Ele não quer uma realização, ele quer obter uma divindade. E por mais que você não queira admitir isso que eu estou pregando hoje aqui, você representa isso e
Testemunha isso todas as vezes que você toma a frente das coisas relativas à tua vida, sem obter conselho e instrução do Senhor. Porque é isso que este homem aqui escolheu para ele. E foi o fator da sua punição. Foi o fator da sua punição. Atos capítulo 14, versículo 11, leia em voz alta, por favor, em nome de Jesus. Pode ler, Senaco. Atos capítulo 14, verso 11, leia em voz alta, por favor. Vamos lá, meus irmãos, Atos 14, 11. Atos 14, 11. Vocês estão desconfiados? Ô, meus irmãos, cadê o texto de Atos da tua Bíblia? Atos 14, 11, vai, irmão. Amém. Sabe qual é a realidade principal da emancipação humana? Querer ser sustentado nessa vida pelos seus próprios pés. Sabe o conceito primitivo dos homens em relação aos homens, de que eles poderiam se tornar deuses? A partir do momento em que eles manifestassem qualquer coisa sobrenatural, entre aspas, eles poderiam ser reconhecidos como Deus. Havia uma necessidade ali, um desejo tremendo realmente de que pudesse obter essa confirmação de que a coisa criada por Deus poderia se tornar Deus. Não é uma doença no século hoje? Talvez você diga, mas eu nunca quis ser um Deus grego, não quis ser Hércules, pastor. Nunca sonhei em querer ser Hércules. Mas tem atitudes de um homem que procura andar sobre os seus próprios pés e se sustentar por sua própria justiça. Ele está querendo dizer o quê? Que ele não precisa de Deus? Deus manda o seu Filho na terra e estabelece uma nova aliança baseada em quê? Em homens que precisam dele e da sua graça para sobreviver e se salvar. É uma chamada de reconstrução de aliança, cujo Adão quebrou e Deus tinha esperança de que fosse renovada conosco. Geração nova. Estamos aqui para isso, irmão. Para provar que nós não estamos mais presos a esse sentimento, a esse desejo de emancipação, do cara que quer andar sobre os seus pés e tomar na frente dos seus negócios como se ele fosse um Deus. Porque o sentimento pagão, o sentimento mais profundo e imoral na história da humanidade, são aqueles que esperam sempre dos homens atitudes, comportamentos, ou então obras relativas a um Deus. Eu não tenho essa esperança. Eu não tenho essa expectativa de que alguém lá de fora agora me surpreenda a nível de concepções, de realizações, porque para mim o homem nunca mudou. Por mais que a época e o tempo sejam diferentes, esta evolução, este avanço, este crescimento, não trouxe para o homem uma natureza diferente, melhor. É o mesmo. Que tem medo de olhar para o alto e passar a conviver com esse pensamento de que existe alguém superior a ele, porque na tese, em base da prática de tudo que nós vivemos, ele sai de casa e volta para o lar dele, se gloriando em si mesmo. Sai de casa, volta para casa baseado somente naquilo que ele pôde fazer, se realizar, o prestígio. Quanta gente valoriza isso? E a corrupção se sustenta nisso aí. Em pessoas que não querem a experiência com Cristo subjetiva, de inclinação, de obediência, de devoção, de entrega, de renúncia. E até na era cristã, nós conhecemos homens que foram capazes de tornar o Evangelho do Senhor e a insígnia da sua cruz, uma proclamação de libertinagens e liberdades para os homens. De poderem ser o que quer.
construírem o Deus que quer, o Jesus que quer, o Evangelho que quer, a doutrina que quer, a igreja que quer. O satanismo está aí. A adoração e o recebimento do capeta, para mim, é isso aí. Não vai me impressionar que você fez sexo com os anjos. Não vai me impressionar que você teve relações sexuais com demônios, que você desceu lá no inferno e fez uma reunião com o diabo, que a gente escuta de tudo, irmão. Entendeu? Você escuta as pessoas narrarem a sua vida pecaminosa, elas querem dizer que elas foram mais piores do que nós. Nada me surpreende. De que a tua namorada tinha sido um jegue. Entendeu? Perversidade é perversidade. O que surpreende a Bíblia é nós, depois de tanto tempo tendo visto o Filho crucificado na cruz, os homens ainda acreditarem que eles têm domínio sobre si e podem viver de si mesmo e podem se salvar pelo que são. E o mal é isso aí. Por isso que o fato não é só isolado, é hereditário, porque nós lidamos com essa maldade aqui. E quando a gente vem para Cristo, o Senhor, a primeira coisa que Ele quer identificar, que Ele quer enxergar nesse coração, é se você está disposto a abrir mão do teu eu, da tua vida. Abrir mão do teu direito, abrir mão da tua autoridade, abrir mão de tudo isso que um dia você adorou, exaltou como se fosse um Deus na tua vida, para servir Ele e amá-lo acima disso tudo. Quem quer me seguir, toma sua cruz, renuncia a si mesmo, vem e me segue. É o maior chamado do discipulado e da igreja quando Ele esteve aqui. E nós não conseguiremos seguir Ele mesmo, não conseguiremos obedecer o Evangelho e estarmos integralmente, espiritualmente adaptados dentro de uma igreja como essa, se a nossa mentalidade, se o nosso coração, se o nosso desejo realmente for se emancipar, for obter essa elevação e esse status superior, num corpo de um miserável. Pode não haver aí o reconhecimento de querer ser divinizado e adorado por alguém, mas em compensação, em 22 anos que eu prego dentro de uma igreja, rebeliões, cismas, facções, insubordinações que eu vivi como pastor, todas elas foram baseadas por gente que não soube avaliar biblicamente o seu comportamento e as suas objeções, nem deram importância para a Bíblia, foram e fizeram a caca e a sujeira, como se essa verdade não existisse e não os pudesse julgar. Ora essa, o cristianismo que nós temos hoje, eles não dão importância nenhuma para a palavra de Deus, eles fazem as coisas como se eles fossem Deus. Eu não sei como é que consegue tomar uma atitude errada e ainda criar uma justificação para aquilo, como se Deus não tivesse opinião e autoridade para dizer o que é certo e o que é errado, porque este aqui, na criação tinha, caiu porque quis, agora tem uns que se servem de tonto, e se faz de tonto aí, como se não tivessem tendo discernimento disso. Sabe, eu não sei, não sabe? Eu não percebi, não vou cair nessa não. Meu Senhor já dizia, se eu não tivesse falado para vocês o que é errado, vocês não iam perceber o vosso pecado, mas agora porque eu falei, não tem mais desculpa para o vosso pecado. Essa é a marca de Jesus, e a marca que Ele deixou para a igreja e deixou para esta terra. Depois que Ele veio aqui, não tem mais desculpa para o pecado da humanidade. Agora os homens sabem, são dotados desse conhecimento, desse discernimento sobre as coisas erradas e as coisas boas, só não fazem porque não querem. Só não fazem porque não querem. Jeremias, capítulo 17, versículo 5, leia em voz alta. Jeremias 17, versículo 5. Gente seguindo o seu próprio caminho, tentando a sua própria sorte, vivendo excluído do conselho de Deus. Olha o que Jeremias fala aí. Vai, Senaco, com voz alta.
Se eu tornar essa palavra de Jeremias uma coisa arcaica, antiga, eu sou um dos caras mais idiotas. Porque o que eu vejo de gente trocando a palavra encarnada, Cristo, para ficar com o homem, é o que mais tem. É o que mais nós presenciamos, é gente seguindo gente, homem seguindo homem adorando homem. É uma terra totalmente contaminada por esse conceito de emancipação. Sabe aquele conceito de que a unção divina cai sobre a coroa? Mesma coisa. Cai sobre a coroa, estabelece rei ungido. É a mesma coisa. Esse conceito que varreu a era medieval, que fez a Igreja Católica dominar 1500 anos os homens, fazendo com que eles acreditassem que se eles morressem pela coroa, eles iam obter absolvição de culpa e de pecados. Olha, meus lindinhos, ouçam o Papa, ele mandou vocês saírem pela luta da igreja, e se vocês morrerem, você é que nem muçulmano, vocês vão obter o melhor paraíso da vida de vocês, vão tirar seus filhos do inferno, entendeu? Seus pais do inferno, seus familiares do purgatório, se vocês obedecerem à voz do Papa. Cometeram tantas tolices e burrices, como cometem hoje. É a mídia falar, é a mídia dar o seu melhor jornalismo, a sua melhor informação, uma das mais manipuladoras que o povo acredita, aceita, assimila, confia e desliga a televisão como se aquilo fosse a voz de Deus. Quem é a Globo? Quem é a Record? Quem é a Bandeirantes? Vai estudar a história, você vai saber. São instrumentos de sorte, de gente que quer dominar, instrumentos que procuram exatamente pegar gente vazia e sem Deus, para usá-los como bode expiatório para o que vem aí. E eu não preciso estudar para saber, né? É óbvio que a televisão frauda a eleição, que ela põe presidente e nomeia presidente quando ela quer, que nós temos uma sociedade manipulada. Agora, isso aqui que Jeremias falou, não é arcaico, é atual. É real. Nós continuamos a cair porque cremos, confiamos demais em nós mesmos e nos outros, porque se nós tivéssemos voltados para a orientação e para a revelação de Deus, não teríamos chegado a esta corrupção deplorável que estamos hoje. O pecado original é isso aí. É gente que quer andar pelos seus próprios pés, que quer obter a oportunidade da sorte, viver excluído das orientações de Deus. Agora eu vou dar dois conceitos para vocês aqui. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Lê esse texto aí para o pastor, por favor, em nome de Jesus. 1 Coríntios 8, 2. Você gosta de ler a Bíblia, irmão? Gosta de ler a palavra, irmão? Então fala alto aí em nome de Jesus. Vai. Fala alto de novo. Amém? Deus deu conhecimento ao homem, mas não deu tudo para ele. Porque ele não deu ao homem o estado divino, mas um status de servo dele. E nós usufruímos isso aqui. Mas há um conceito da teoria da evolução que diz o seguinte: evoluindo o pensamento de que gerações posteriores se elevaram acima da natureza primitiva, que eu já até citei aqui para vocês. De que essa evolução que o homem viveu ao longo dos séculos fez ele ser diferente daquele que era primitivo. Para a Bíblia, aquele que era primitivo era completo, não era animal. Então, quando o homem ele cai da presença de Deus ali em Gênesis, ele cai exatamente porque ele queria obter todo o conhecimento, desvendar Deus, desvendar as suas razões, o seu secreto, o seu íntimo, o seu mistério, à força, comendo o fruto proibido, que era o que na verdade Deus esperava. Adão não tinha uma necessidade afetiva de ter uma outra mulher. Se ele tivesse e pedisse a Deus 7 mulheres porque uma só não satisfazia, ele teria pedido. O problema dele é que ele precisava conhecer o que Deus conhecia. E o conhecimento que ele tinha recebido não bastava para ele, ele precisava de mais.
O alicerce da corrupção se baseia nisso, de que o homem ele não teve uma evolução científica para melhorar a condição de vida. Ele teve uma evolução científica porque ele queria ser Deus. O papel da ciência hoje na vida das pessoas não é recompô-las, ajudá-las, porque essa ciência me agrada. O papel da ciência no seu todo hoje é substituir Deus na vida das pessoas e fazer com que elas sejam dependentes daquilo que ela descobriu, ao ponto de dizerem que elas não precisam mais de Deus. Você aí que prestigia a evolução, a construção da sociedade moderna, você não tem nenhum conhecimento da verdade de Deus mesmo. E olha que tem pastores que prestigiam claramente tudo que aconteceu para a humanidade, como se toda essa evolução fosse um plano de Deus. E na verdade é um plano da queda, da corrupção. Porque nada daquilo que os homens evoluíram favoreceu para que Deus fosse mais Deus, mais Senhor, mais Salvador da vida do homem. Pelo contrário, o separou de maneira completa. Quando Paulo vai narrar a história da humanidade em Romanos capítulo 1, verso 18 ao 32, só naquele capítulo ele resume tudo o que o Evangelho pensa sobre a evolução humana. É um homem Adão numa roupa moderna. Isso é o homem hoje aqui. Senhor, abençoa a mão dos médicos. Isso não existe no Evangelho. Por quê? Porque você está querendo dizer que a ciência, a emancipação humana é uma criação divina e um plano de Deus. Do pecado, da queda. Você nunca parou para pensar como Deus sonhava que o mundo que Ele criou fosse? Como o mundo seria se o homem tivesse obedecido a Deus? Nada disso que está aí fora estaria. Será que você não entende isso? Esse conceito da metafísica de o homem viver dentro do cosmos, do universo que Deus criou, e usufruir prazeres, a Bíblia é a favor. Só que nós não estamos tratando disso aqui. A corrupção não é isso. O pecado não é isso. O pecado é exatamente eles quererem ter o domínio de tudo e o conhecimento de tudo. Se é isso, a ciência nunca poderia ser admitida como um plano de Deus. Essa inteligência que eles dizem que eles são capazes e dotados dela, não colaboram para que Jesus Cristo seja reconhecido aqui nessa terra e os homens se convertam e se arrependam. Ah, pastor, mas o senhor está usando a internet, isso aí é uma tecnologia, é um avanço. Eu pedi emprestado, porque eu não sou daqui. Mas dizer que eu preciso disso e do que eles criaram para viver, não. Se eu precisar do que eles criaram para viver e ser alguém, eu não me converti. Porque o que eu preciso para viver e me salvar e obter a comunhão de Deus, nada disso foi criado pelos homens. Será que você entende? Por isso que o Evangelho é a favor de que ninguém se enreda a estas coisas, aos cuidados da vida, às seduções do mundo, e etc, etc, que o Senhor instruiu, para nos acautelarmos disso tudo. Porque para Deus o importante é a vida, e não a evolução dos homens. É o que Ele criou, e não o que os homens construíram. É o que Ele deu para Adão, e Adão desprezou, e não aquilo que os homens são capazes de dar a você. Nós temos duas coisas lá fora agora nos esperando lá. A vida que Deus deu e a vida que os homens criaram. Qual delas nós vamos prestigiar mais? Qual delas nós vamos honrar mais? Qual delas nós vamos querer viver mais? O avanço, a tecnologia, o modernismo, tudo isso que os homens estão se prestigiando hoje. Ou então aquilo que Deus falou ao homem. Tudo que eu criei você pode dominar e usufruir. A não ser isso aqui. Querer saber mais do que eu. E amanhã passar a ter premonições e pensamentos e sensibilidades de que você não precisa mais se instruir na fé e Deus não precisa falar mais com você porque você sabe tudo. De que agora você é uma pessoa formada, amadurecida, tua intuição
é completa, suficiente. E a gente é um idiota que vem aqui na igreja se ajoelhar e orar para ouvir Deus falar, porque nós somos fracos, por isso nós estamos aqui. Porque nós somos sem inteligência, por isso que nós estamos aqui. Por isso que Paulo vai lá a Coríntios e diz: Deus escolheu as coisas fracas, as loucas, as vis, aquelas que não são deste mundo, para tomar para Ele. Por isso que o meu Senhor disse: eu não vim para os bons, eu não vim para os sãos, mas vim para os pecadores que queiram se arrepender. Os bons não precisam de médico, mas os pecadores precisam. É o caminho do homem para ter um encontro com Cristo. É ele sabendo que mesmo ele tendo conhecimento e capacidades, ele não é Deus, ele é pecador e miserável. E que a sua tendência sempre vai ser pecar. 1 Coríntios 13, 8. 1 Coríntios 13, 8. Pode ler em voz alta, cenáculo. Para, irmão, lê tudo de novo, vocês estão muito fraquinhos. Lê em voz alta. Tímidos, leem em voz alta. O texto aí, 1 Coríntios 13, 8. Lê em voz alta, irmão. Sabe qual é esse conceito que Paulo está falando aí? Que serve perfeitamente para o renascentismo. Quem estudou aqui sabe do que eu estou falando. Quem não estudou vai estudar. O que é o renascentismo, pastor? É o homem estendendo o dedinho assim, Deus estendendo o dedinho e eles tendo um encontro. Casual, mas em mesmo nível. Renascentismo é o descobrimento da inteligência. Da capacidade de fazer com que a sociedade seja mais humana, mais civilizada, mais organizada, mais urbanizada, mais tudo. E quer dizer, nós somos diferentes daqueles que eram primitivos. Nós somos diferentes daqueles que eram animais. O mundo mudou, a gente escuta. O mundo agora é outro, a gente escuta. Mas sinceramente eu queria voltar lá para trás. Porque mesmo nesse mundo aqui tão moderno, a gente vê os homens cometendo coisas que lá atrás também os homens faziam. Sacrificando os seus filhos para Moloque, se alimentando de coração e de restos humanos para se consagrar ao satanismo, vivendo como canibais, animais, irracionais, preferindo contrariar a sua natureza para serem homossexuais, sodomitas, tudo que tinha lá atrás a nível de corrupção e pecado original, tem hoje aqui embutido nessa sociedade moderna. Dizer que agora estamos mais civilizados, humanizados, mais diferentes, melhores, só muda que o carro é flex. Só muda isso. Que agora o carro é flex. Que agora não tem mais Brasília. Não tem só Fusquinha em relação à ditadura. Né? Mudou tudo. Nossa, mudou mesmo. Agora os prédios são construídos em 3, 4 meses. E levavam anos antes. Nossa, isso para você é evolução? Agora tem globalização, agora todo mundo pode falar consigo mesmo em tempo real, sem estarem próximos. É a velocidade do conhecimento, do saber, é o homem dominando o mundo e fazendo com que as coisas sejam mais fáceis, mais velozes. É dando braço para quem não tem, perna para quem não tem. Mas a nível de maldade, corrupção, inconsequência, irresponsabilidade, nada mudou. E o que isso favorece, pastor? Voltamos para o que é original. O homem continua caindo na presença de Deus por querer ser mais inteligente do que ele. A raça humana continua caindo no pecado de Adão por querer ser racional e não espiritual. A raça humana continua caindo porque eles entram dentro da igreja e eles não suspeitam se Deus existe. O cara já está batizado, já confessou Jesus, e ele ainda não crê que Deus existe. Porque é
inteligência demais. São pensamentos se estreitando um com o outro. Pensa demais. Esse é o mal desse mundo. Nada mudou. O diabo continua chegando. Eu tenho um jeito de te tornar independente. A fórmula do sucesso, da imortalidade, do homem que respira debaixo d'água, do homem que se transfere de um lugar para o outro em tempo de luz. Eu tenho a forma para te dar o quê? Que você se comunique com outra pessoa sem ter que falar, somente por pensamento. Isso a ciência propaga hoje. Nossa, a Google, quando ela vem falar de evolução, ela fala com a boca cheia. De que o câncer vai ser curado. De que a cura para a AIDS vai chegar. De que Marte vai ser habitado. E pior de tudo é cômico, eu digo para ele, mas quanto tempo vai durar para Marte ser habitado? 200 milhões de anos. Então que se dane, porque eu não vou estar aqui mesmo. 200 milhões de anos. Né? Daqui a 200 milhões de anos, nós vamos ver Marte ser populacionado. E tem gente que se prende nisso. Que delícia. Um dia o homem vai respirar debaixo d'água. Vai do Ceará para os Estados Unidos num piscar de olhos. Nossa, eu quero estar nesse mundo. Que metade do corpo vai ser robótico, que o homem não vai morrer tão fácil, que ele vai viver mais. E eu querendo morrer. E ir embora. Jesus me tirar daqui e me levar, porque eu não quero esse mundo. E ele querendo mais anos de vida. Se existe um animal hoje, não estava no Éden. O animal está aqui hoje nesse século. Porque ele fez piorar, ferver mais ainda o que Adão fez. E é a religião futura do século. A emancipação humana, entra lá em Apocalipse 13 que você vai ver a religião do futuro. Sabe o que a ONU está preparando para a sociedade? A ideia da independência. De que toda religião não presta. De que todo objeto de culto é perca de tempo. Esse projeto do Blue Beam, que a NASA preparou para elaborar no céu, na atmosfera, um show pirotécnico com a imagem de cada deus, de cada religião, e incentivar terremotos para trazer novos documentos, para conspirar contra a própria religião. Aquilo que o pastor disse para vocês aqui, tem por objetivo exatamente isso, pôr em dúvida a fé, a crença, o Deus que aquela pessoa adorou desde criança, para dizer toda a humanidade que tudo passou de um equívoco, de uma mentira, de uma criação humana, que a melhor coisa na vida e nesse mundo é os homens serem donos de si mesmos. A emancipação é uma das maiores religiões atuais, que estão sendo pregadas e anunciadas dentro da igreja atual. É só o que o homem gosta, é só o que ele quer, é só o que ele precisa, que é pregado e falado. Deus virou serviçal do povo. E é passar a falar o que Deus quer, que todo mundo vai embora e não fica. É a maldita da filosofia antropológica. É eu e tu, mas Deus fora da parada. É conhecer um ao outro, né? E você sabe no que dá isso. Mas Deus aqui não participa, aqui Ele não entra, aqui Ele não dá opinião, aqui Ele não fala. Olha, mas o texto da palavra diz, a Bíblia não serve mais para esse mundo, dizem os homossexuais. A Bíblia não tem uma linguagem moderna e um pensamento moderno para participar desse mundo que nós estamos querendo criar aqui. O que vocês entendem disso? Pecado original, irmão. Ai meu Deus, a prostituição. Ai meu Deus, o adultério. Ai meu Deus, né? A desonestidade, o roubo, as armas, o tráfico, as drogas, né? Ai meu Deus, o pior para mim e o mais difícil de ser curado é onde está a raiz da corrupção. A emancipação humana. Querer ser racional demais, inteligente demais, entrar dentro da cabeça de Deus e descobrir que tudo o que Ele ensinou na história do homem de nada valeu. E o que o mundo precisa agora
é não ter Deus. Que o sucesso agora das pessoas é obter uma independência de tudo que algum dia ela acreditou ser superior a ela. Isso, para mim, não tem cura. Vai me desculpar. Pode ser que você discorde de mim. Cometi tanta sujeira na minha vida, mas tanta burrice e tanta sujeira, mas a hora que Jesus abriu os braços e falou para mim, posso te perdoar e te curar e te transformar, eu quis. Eu pergunto, como nós vamos fazer apelo para esse pessoal que não crê em Deus? Como nós vamos fazer apelo de salvação baseado na cruz e o que Jesus ofertou para a gente que nem em Deus crê? Eu não vejo esperança para essa nova ordem de pensamento que está aí. Meus amados irmãos, alerto vocês. Eu não vejo esperança. Nós vamos pregar e pregar e pregar, e esses caras vão ficar aí pensando, pondo em dúvida, racionalizando, sistematizando o que é espiritual. O que é feito pela revelação de Deus, pela confirmação dele. Tomé, filho, está muito atrás disso que eu estou te pregando aqui. Eu só creio se eu vejo. Eu estou falando de gente que viu, ouviu, creu, desvencilhou, experimentou, testemunhou e chegou na conclusão que a melhor coisa é não ter Deus nenhum. Esse pecado para mim não tem mais jeito. Se houver alguém hoje aqui, por favor, me prove. Prova para mim. Se você disser para mim, pastor, eu não consigo me libertar da corrupção, eu vou dizer para você, mas tem jeito. Mas se você disser para mim que o mal que está em você é a elevação do teu ser, é o prestígio que você não tem, é a evolução que você não teve, é a realização que você não conseguiu. Eu digo a você hoje aqui, vai ser muito difícil a gente arrancar você da mão do diabo. Que a Bíblia para mim está aqui para me estudar, para mim me preparar, para mim me conscientizar, a lidar com essas coisas, esses fenômenos que estão acontecendo, principalmente dentro da igreja. De gente que a gente vê não se converter, não se render, não se consertar. O que acontece com esse povo que a gente pede, ora, clama, orienta, auxilia e não acontece nada? O que acontece? Por que é tão difícil para esse povo chegar numa conclusão das coisas reais até? Se fala uma coisa real, provada, eles não querem acreditar. Os sinais da vinda de Cristo estão aí na cabeça deles, em cima deles, bombardeando esse século, e eles querem fingir que nada disso está acontecendo. O que acontece com esse mundo, com essas pessoas? É porque elas não querem se rebaixar, elas não querem se humilhar, e reconhecer que elas precisam da graça de Deus para se salvar, que são miseráveis, mesmo tendo inteligência, e liberdades, e livre-arbítrio. Não querem reconhecer. Senhor, converte aquela pessoa. Acho que Jesus ele olha e fala, olha, dá não. Dei um filho para esse cara aí. Tornei a obra dele uma confirmação histórica, evidenciada também pela experiência espiritual. Esse cara viu milagre, ele viu profecia se cumprir, ele viu Deus operar inúmeras vezes. Mas quando entra na questão dele reconhecer que ele precisa da graça de Deus para viver, que ele é um miserável, hein? Que ele é uma pessoa limitada, um ser humano comum, que ele precisa de Jesus para poder exatamente ter a bondade, a virtude, a justiça, a competência de não fazer o mal. Ele decai, porque ele pensa que ele é uma parte boa daquilo que aconteceu com Adão, é uma parte melhor daquilo que aconteceu com Adão, que ele é superior, mais evoluído, mais humano, mais inteligente daquilo que estava lá no jardim do Éden. Chama e ele não vem.
E se você for isso, o recado já está dado. Quanto aos irmãos que estão lutando aqui contra o mal que você não consegue se libertar, continua perseverante, clamando e orando, busca isso até conseguir, irmão. Não desista. Esse mal tem que sair. Essa maldade tem que ser limpa, purificada pelo sangue de Cristo. Essa obra tem que se firmar, porque o Senhor morreu para que isso fosse concretizado. Ele é suficiente, nós cremos nisso. Ele é poderoso para cumprir esta obra e nós somos crentes nisso. E por isso há esperança para os fracos, há esperança para os pecaminosos, para os miseráveis, para os que não são. Porque quando Deus falar com eles, eles vão se render. E mesmo que não tomem uma atitude hoje, sabem do que são feitos. E sabem onde está o Deus poderoso. Tem o discernimento. Mas esses que estou vendo aí agora, eu não tenho esperança. Porque ele acha que ele é superior a nós. E por isso que ele não quer tomar partido. E nem reconhecer. Digo que ele está na procura, na verdade, é querer ser Deus e não servir. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.